Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito delicado. Delicado porque mexe com sentimentos, né? Mexe com pessoas que têm sentimento, mas também que ao mesmo tempo é real e verdadeiro essas situações. Mas nós também temos que praticar e entender a vontade de Deus acima destas coisas. Não podemos fazer ao nosso entendimento, tentar impor o nosso entendimento a Deus. É Deus que fala, né? Não sou eu e nem é algumas pessoas aí que aí fora falam, mas é a palavra de Deus que fala em relação a esse assunto ao qual nós vamos tratar, certo? Então, o que acontece? São pessoas que não gostam de ouvir. São pessoas que, quando nós chegamos a ela e explicamos a situação, muitas delas, às vezes, jogam pedra, muitas das vezes chamam a gente que a gente não sabe, que a gente não entende, que Deus não é assim, que Deus é amor. Mas antes de dizer que Deus é amor, nós temos que entender que Deus é justiça. E Deus só é amor porque Ele é justiça. A justiça dele vem antes do amor dele, certo? O amor dele está incumbido dentro da justiça. E se nós não estivermos dentro da justiça do Senhor, esse amor que Ele nos incumbiu dentro da justiça, para a gente não vai servir de nada, certo? Se a gente não estiver dentro da vontade de Deus. E qual é o assunto que eu quero expor? Hoje eu não vou expor aqui tudo, porque é um assunto muito grande, é muito e complexo, né? E temos que, para entrar dentro desse assunto aqui, a gente tem que entender, né? Uma outra situação, mas aqui eu só quero destacar isso aqui, certo? Muitas das vezes, a maioria das pessoas que estão aqui, eu vou falar sobre casamento, certo? Existem vários tipos de casamentos. Há casamentos que para Deus existe só um casamento, né? As pessoas aqui fizeram vários tipos de casamentos aí. E o que acontece? Muitas pessoas estão casadas aí fora da vontade de Deus. Ou seja, uns vivem em fornicação, outros se ajuntaram, né? Outros moram até maridalmente, né? Moram como se fosse esposa e esposo, mas o que acontece ali não está aliançado ali em Deus. Esse casamento, esse matrimônio, certo? Não foi ali conduzido por Deus, não está ali em Deus. Há pessoas que vivem 10, 15, 20 anos, vivem maridalmente, mas nunca foram procurar ali fazer a vontade de Deus. Se juntaram, como diz aí, foram morar junto, moram junto. Mas para Deus esse relacionamento, esse não é o relacionamento, esse não é o princípio que Deus quer. E essas pessoas vivem 10, 5, 10, 15, 30 anos dessa forma, sem colocar a sua situação na vontade de Deus, certo? Para que você possa estar dentro da vontade de Deus. E o que acontece? A gente sabe que quando um casamento está fora da vontade, ele corre o risco de acabar. Ele corre o risco de não dar certo quando ele não está dentro da vontade de Deus. Mesmo que o casamento, a gente sabe que mesmo que o casamento, quando o casamento ele é aliançado em Deus, vai ter problemas sim, porque Deus não diz que não vai ter problema, que vai ser feliz para sempre. Quando o matrimônio está dentro da vontade de Deus. Ele não diz que não vai ter problema, mas há uma diferença aí. Esse casamento, ele apenas está doente. Quando ele passa pelas dificuldades, que ele vem
né, haver uma separação ou dar um divórcio, mas aí é porque o casamento está doente. Mas quando é um matrimônio, um casamento que não está dentro, que não foi feito dentro dos princípios de Deus, que não foi aliançado em Deus, aí o negócio muda, esse casamento já não está doente, esse casamento, ele está ali sobre maldição. Mas que tipo de maldição? Não é a maldição de que Deus vai matar vocês, não. É porque ele não está ali dentro, ele não está sendo abençoado por Deus. Certo? Você precisa passar pela bênção de Deus. E esses casamentos que estão vivendo nesse sentido, eles não estão sendo abençoados. Então sempre vai haver conflitos. Não que o casamento que esteja abençoado por Deus não vai ter conflito, mas temos que separar, certo? Que o casamento que é feito em Deus, que é feito por Deus, ele vai haver conflitos. Deus não deixou na sua palavra dizendo que não vai haver conflitos, que vai viver para sempre. Mas há uma diferença de um casamento aliançado em Deus e um casamento que não foi aliançado em Deus. Todo casamento que não é aliançado em Deus, ele tem ali maldições em volta, certo? Ele não tem a bênção. Uma das coisas que ele não tem, já não tem a bênção de Deus. Então, se você for orar, se você for fazer qualquer outra coisa, você pode orar à vontade, mas você não vai ser abençoado por Deus. Aí, há várias diferenças aí. E como eu disse no início do áudio, esse é um assunto delicado. São casais que vivem, certo? Que estão, muitos dizem aí, amancebados, outros, né, estão juntos, juntados. Cada um tem um jeito de falar desses relacionamentos que não é um casamento. Temos que entender que isso não é um casamento, certo? Um casamento aliançado em Deus, certo? Não é um matrimônio que Deus escolheu para a humanidade. Ele não é um matrimônio, ele pode até ser um casamento, porque existe casamento gay, casamento de toda qualidade. Porque o casamento não tem nada a ver com o juntar, certo? Tem que haver aí, temos que entender primeiramente o que é casamento, que muitos não entendem o que é casamento e se juntam já diz que é casamento. Para primeiramente ser um casamento, tem que estar dentro da vontade de Deus. Se ele não estiver dentro da vontade de Deus, ele não é casamento. Temos que entender isso, por isso que eu disse que é um assunto delicado, certo? Porque se for assim, se todo casamento fosse o juntar, certo? Um casal se juntar, fosse chamado de casamento, então as prostitutas, os gays, as lésbicas, os homossexuais também Deus poderia considerar casamento. Mas não é casamento, porque eles estão juntos ali. Então eu tinha que considerar isso como um casamento. Mas nós temos que entender que casamento não tem nada a ver com juntar, certo? Com ir morar junto. Temos que entender primeiramente o que é casamento, certo? Então o que acontece? Essas pessoas, muitas dessas pessoas, desses casais, vivem 5, 10 anos junto, mas nunca se mexe para estar dentro da vontade de Deus, para casar, para fazer aquele... Porque o casamento não é só o contrato que você assina lá no cartório, ou porque você casou no civil, ou porque você casou na igreja, no religioso. Não, o casamento não é isso. É preciso entender que o casamento não é isso. Existe uma outra circunstância para que se venha fazer esse casamento. E é preciso entender, muitas pessoas se casam sem saber o que é casamento, que verdadeiramente é o casamento. Se juntam e não sabem o significado do nome casamento, certo? Que não é se juntar. Casamento não é você transar com um, fazer sexo com outro e já juntou. Se fosse assim também, todas as prostitutas estariam casadas, porque elas têm um ato sexual. Casamento não é somente o ato sexual, certo? E o que acontece? Essas pessoas vivem maridalmente,
5, 10 anos, e muitas passam pelo transtorno de quê? Do casamento acabado, ou seja, do relacionamento dele, porque eu não vou levar em consideração como casamento. A gente fala casamento assim porque eles dizem que é casamento, mas vamos levar em consideração aqui que é um relacionamento, não é um casamento. É preciso entender que, primeiramente, não é um casamento. Pessoas que vivem amigavelmente, ou moram juntas, ou são juntadas, né? Temos que entender que não é um casamento, é um relacionamento entre duas pessoas. Um convívio entre duas pessoas, um relacionamento. E aí o que acontece? Essas pessoas vivem 5, 10, 15. Quantos anos de pessoas que nunca se casaram, nunca se conscientizaram em estar dentro da vontade de Deus e vivem anos nesse relacionamento. E o que acontece? Aí esse relacionamento passa por um transtorno de acabar. Ele acaba, um acaba se separando, vão se separar, porque divorciar eles não podem se divorciar porque não estão casados. Então não posso chamar de divórcio. Então eles se separam, né? E acabam se separando. Aí vem aquela situação. Aí uma das partes quer lutar pela restauração. Primeiro, é preciso entender que restauração é uma coisa, restituição é outra. E eu vou estar explicando essa situação um áudio depois, né? Em outra ocasião, para explicar para vocês a diferença entre restauração e restituição. Então, o que acontece? São duas coisas completamente diferentes. Restituição é uma e restauração é outra. Então, o que eu posso dizer aqui, dentro dessa situação aqui? Eu quero dizer aqui que isso não é... Ela não vai lutar nem por uma restauração. Pode ser ele ou ela que... Quem quiser lutar por esse relacionamento, por esse casamento, não, por esse relacionamento. Certo? Então, o que acontece? Ele nem é um casamento, certo? Só passa a ser um casamento quando está instituído dentro da vontade de Deus, que começa bem antes, certo? Bem antes, certo? Casamento tem muito mais coisas dentro dele do que muitos pensam que é somente ali se juntar e formar uma família, certo? Então, o que acontece? Quando essas pessoas se separam e querem lutar por esse relacionamento, porque ele não é casamento, ele é um relacionamento. Então você não vai nem restituir nem entrar em restauração e nem restituição. Mas o que pode acontecer, certo? Essas pessoas podem, há situações que são dessa forma que eu vou explicar. Há situações que Deus permite que essas pessoas se separem. Por quê? Às vezes ele realmente tem algo melhor para você. E às vezes ele pode até transformar essa situação e fazer com que esse relacionamento se torne um casamento. Então nós vamos trabalhar aí com várias situações. Ou Deus quer, ou Deus sabe de alguma coisa e não quer mais que você, para não perder, às vezes para não perder uma pessoa, um homem ou uma mulher na presença dele, ele faz essa separação, ele permite essa separação. Embora que essa separação esteja fora da vontade de Deus, né? Não está, esse relacionamento esteja fora da vontade de Deus. Mas o que acontece? Deus, ele conhece a situação da gente por dentro e por fora, certo? E muitas das vezes Deus permite, certo? Porque Deus quer, às vezes, Deus não quer mais esse relacionamento. E as pessoas não querem entender isso. Essas pessoas que vivem nesse relacionamento. Muitas das vezes Deus quer separar, não quer você mais com aquela pessoa. Mas aquela pessoa quer insistir naquele relacionamento, certo? Às vezes ela quer ou ele quer insistir nesse relacionamento que está fora da vontade de Deus.
E o que acontece? Há situações, é por isso que a gente tem que estudar as situações. Há situações que Deus quer transformar esse relacionamento, certo? Em um casamento. Ele não é um casamento. Você pode sim lutar. Mas Deus, ele dá sempre para saber se verdadeiramente Deus, se a vontade dele é realmente transformar esse relacionamento para que ele vá se transformar em um casamento. É preciso ver se está dentro da vontade de Deus. E Deus, ele dá, certo? Ele sempre dá. Não tem esse que diga que não teve como. Deus sempre dá, certo? Ele sempre encaminha essas pessoas a mostrar se aquilo dali está dentro da vontade dele. Se verdadeiramente ele quer transformar aquele relacionamento em um casamento. E muitas das vezes ele não quer e a pessoa insiste, certo? Em querer aquele relacionamento e transformá-lo num casamento, certo? Há situações assim. E Deus mostra no início, ele vai mostrando, ele tem a forma dele mostrar, ele mostra só no convívio. Deus vai mostrando no convívio daquelas duas pessoas. Deus mostra se aquele relacionamento, ele quer transformar aquele relacionamento em um casamento, ou se ele quer desfazer aquele relacionamento, ele não quer aquele relacionamento e não quer transformar ele em um casamento. Então, é difícil de entender isso às pessoas, né? Porque elas têm que entender primeiramente que elas não estão num casamento, elas vivem um relacionamento. E muitas delas querem lutar por esse relacionamento. Eu não sou contra que elas lutem, mas Deus, ele mostra sinais se aquilo dali é a vontade dele ou se não é a vontade dele. Se ele quer transformar aquele relacionamento, aqui nós vamos falar de transformação, não é nem restauração e nem restituição, certo? São duas coisas totalmente diferentes, não se encaixam nesse relacionamento, nem restauração e nem restituição, certo? Aqui vai se encaixar transformação. Deus pode transformar esse relacionamento em um casamento se este relacionamento estiver dentro da vontade dele. E Deus, ele mostra sinais, certo? Aí tem pessoas que chegam assim pra mim, mas irmã, eu sou casada com essa pessoa faz 7, 8, 10 anos e nós temos filho. Minha amada, meu amado, você pode até ter esse tempo de relacionamento e ter até tido filho com essa pessoa, mas esse não é preciso entender que esse não é a vontade de Deus, certo? O fato de você ter 10, 15 anos de relacionamento com essa pessoa e ter tido com ela filhos, não quer dizer que você está dentro da vontade de Deus, certo? Aí o que acontece, né? Não diga a você que você pode lutar por esse relacionamento, para que Deus possa transformar ele em um casamento, porque ele ainda não é um casamento. Você ainda não está casada, você não é casado com ele e você não é casada com ela, certo? Vocês vivem um relacionamento, vocês vivem maridalmente, certo? Como se fosse um casamento, como se fosse, mas não é um casamento. Aí, esse é um assunto delicado, porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas se você quer lutar por esse relacionamento para que Deus transforme ele em um casamento, tem condição? Tem sim. Mas Deus mostra, certo? Deus, ele nos dá ali. Ele mostra se aquilo dali, se aquele relacionamento, ele quer transformar em um casamento. Ele mostra. Ele dá, certo? Indícios. E é por isso que você precisa ficar atento a ouvir a voz de Deus. Se verdadeiramente aquele relacionamento está dentro da vontade de Deus, certo?
Como o áudio aqui, para não ficar longo, mas eu quero só mostrar essa situação aqui para vocês, certo? De dizer que essas pessoas que vivem maridalmente, que vivem assim alguns anos ou com filhos, eles não têm um casamento, eles não foram aliançados na aliança, eles não são um casamento, certo? Eles não são. Então você não vai lutar por uma restauração, você vai lutar de outra forma, certo? Você não vai lutar nem por uma restauração de casamento e nem por uma restituição de casamento, porque você não está casada. Você não é casado. Não é um casamento. É isso que eu quero que as pessoas entendam e compreendam, que isso não é um casamento, e sim um relacionamento. Eu vou estar gravando mais vídeos, vai haver uma segunda e uma terceira parte, porque isso é um assunto muito complexo, né? Muito complexo, mas que as pessoas precisam ouvir isso para entender a sua situação. Amém? Livre. Eu quero contar a história de alguém que morreu por amor, deixou o resplendor de sua glória pra libertar você. Ele sofreu tortura, rejeições, foi humilhado, pagou por erros que não praticou, porque amou você. Não sei